Bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. 11 de junho de 2021. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor derramou do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, dos seus projetos, dos seus planos, derramando, desejando que nós vivamos. Como diz em Deuteronômio, né? Eu proponho a bênção e não a maldição. Eu proponho a vida e não a morte. Eu proponho a saúde e não a enfermidade. Então é essa lógica que o Senhor deseja que vivamos à flor da nossa pele. Que vivamos dentro de dentro não, né? Já é, né? Num contexto de vida em alegria, na disposição daquilo que está ao nosso redor, o nosso trabalho, o nosso cotidiano, a educação, a nossa própria educação, ou então a educação dos nossos filhos, dos nossos queridos, o dia a dia, a cozinha, o trabalho, a limpeza da casa, tudo que temos que fazer, mas ao mesmo tempo estarmos estabelecidos, fundamentados sobre a rocha que é Jesus Cristo. E depois nós devemos andar. Eu sempre falo para você de um rabino, que foi rabino aqui em São Paulo durante muitos anos, principalmente na época da ditadura, né? Junto com um outro padre católico, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele uma vez falando com casais, e ele falando sobre a educação de filhos, ele falou uma frase que nunca mais eu esqueci, né? Henri Sobel, Rabino Henri Sobel, já morto, né? Faleceu, acho que há 2, 3 anos atrás, e esse rabino, eu o admirava muito por causa da sua sabedoria e tudo mais, e ele faleceu já nos Estados Unidos, né? Ele é americano, mas veio para o Brasil para liderar a sinagoga, a chamada Sinagoga de São Paulo. E ele falou para essas famílias, olha, para o maior legado que vocês têm para deixar sobre a vida dos seus filhos, como um desafio, é raízes e asas. Raízes para estarem fundamentados, né? Fundamentados sobre aquilo que vocês acreditam, sobre aquilo que vocês vivem a respeito das coisas de Deus. E asas. Por que asas? Asas para sonhar, projetar, viver, conquistar, realizar, ao mesmo tempo, né, dando fundamento, mas deixando bem claro que eles estão criando asas para voarem e para conquistarem, para realizarem. Então isso é maravilhoso, quando você percebe esse paradoxo, né? Raízes de um lado, mas asas do outro. E ele diz assim, na sua fala, né? Claro, eu não lembro das suas palavras, mas na sua fala ele diz o seguinte, que o maior desafio para pais de família que têm seus filhos, é exatamente isso, deixar as crianças e ensinar as crianças e edificar as crianças em raízes profundas e ao mesmo tempo asas muito, mas muito grandes para que elas possam voar. Então é esse sentido que nós devemos viver o nosso dia, é esse sentido que nós devemos fazer tudo o que fazemos, enraizados, fundamentados, mas nem por isso deixemos de voar, de termos asas, para nós que somos daqui de dentro, né, na palavra de Deus, e isso fala muito bem, principalmente no livro, por exemplo, de Ezequiel, sobre termos asas, voarmos, né, nas asas do Espírito, voarmos nas asas do sentimento de Deus a respeito da nossa vida, daquilo que está ao nosso redor. Isso é uma grande bênção. Por isso que você tenha um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa, em nome de Jesus. Bom dia, Bispo Antônio.
Paz do Senhor, Deus abençoe o senhor, Suzy, Priscila, familiares, bom dia, Amanda. Tudo bem, Amanda? Paz do Senhor. Sempre estou orando pelo teu pai, né? Pelo teu pai, por esses projetos de trabalho que ele tem, também sobre a tua vida, os teus projetos, o teu objetivo, também sobre a vida da tua casa, tua família, Fábio, crianças e todos os familiares, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre cada um, minhas tias Rosália, Alzira, meus tios, filhos, netos, genros, noras, presença do Senhor sobre todos, meus pais também o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, o Senhor esteja sobre cada um e se derramando, né? Protegendo, preservando, abençoando, suprindo e dando vida, derramando vida e vida em abundância, como diz a palavra do Senhor. Então o Senhor esteja sobre a tua vida, João, Roseli, Ângela e Fábio, Márcia, Luiz Henrique, todos estejam abençoados, impregnados da presença do Senhor. Sueli Felintro, Kátia, também a Sônia lá de Vinhedo, a Tati teve nenê, glória a Deus, o Senhor esteja sobre a vida da Tati nessa nova etapa, seu esposo, bebê, toda a família, a glória, a graça, a presença do Senhor se derramando, em nome de Jesus, também sobre a Rosa Araújo, e o Senhor te abençoe, Elô, Wesley, filhos, o Senhor abençoe também a toda a família, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, pastora Júlia, toda a família, também o seu trabalho, o seu cotidiano, o seu dia a dia, e todos que estão com ela, nós temos orado, clamado, pela presença do Senhor, pelo mover do Senhor também na vida profissional, financeira, material, como Amanda e todos os outros, Bispo Antônio e também o Fábio, a Márcia e todos, o Senhor esteja sobre cada um, Pastor José Pinheiro, a presença, a plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Bom, vamos ler a palavra do Senhor, mais uma vez, falando sobre as coisas do Senhor, né? A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, porque é do alto que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então vamos continuar lendo Mateus capítulo 23, e agora o finalzinho de Mateus 23, né? Jesus está vindo de um processo, né? De uma narrativa advertindo os escribas e os fariseus. Aliás, vem todo o capítulo 23 falando, né? São 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, guias cegos, insensatos cegos. Ai de vós, cegos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Depois diz assim, guias cegos, fariseu cego. Ai de vós, escribas e fariseus, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 29 diz assim ainda, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E Jesus fala, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E eu quero pegar a pena, antes de a gente ler o restante, pegar essa frase, né? Como escapareis da condenação do inferno? Em nenhuma área, em nenhum momento, Jesus se refere ao inferno com endereço. Só nesse momento que Jesus fala que fariseus e escribas estão concorrendo em direção ao inferno. Como vocês escaparão do inferno? Como se o inferno fosse uma boca, né? Uma boca grande e estivesse indo atrás dos fariseus e dos escribas e não havia proteção para eles. Veja só a palavra do Senhor Jesus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis,
A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, a visão espiritual de Jesus aqui, é claro, é uma visão profética por aquilo que aconteceu, mas também é uma visão profética por aquilo que se manifestará, por aquilo que ainda irá acontecer. Então, o Senhor Jesus está, de maneira equilibrada, trazendo, né? É por isso que eu falava outro dia para a pastora Mara, né, que na visão chinesa, na visão oriental, quando... Eu vou primeiro pegar a visão ocidental. Na visão ocidental, quando a gente pensa em futuro, que vem qual a imagem, qual a cena que a gente vê? A gente olhando para frente. Para o oriental, não. Quando se diz olhar para o futuro, é como se eles virassem, fizessem desse uma virada de 180 graus e voltasse os seus olhos para trás e prosseguisse para frente de costas, entendeu? Prosseguindo para frente, mas de costas, não de frente, para o futuro. Aí você vai falar, ué, mas por quê? Porque para o oriental, ele só pode enxergar o futuro pavimentado sobre aquilo que aconteceu no passado. Não numa visão saudosista, de pena, né? Falando, ai, o passado. Não dessa maneira sentimental, emocional, mas de uma maneira pragmática, prática. Ele olha para o passado para dizer como foi, quais as experiências, como foi catalogadas certas histórias, no caso aqui da Bíblia, a palavra dos profetas. E Jesus agora se posiciona como um profeta que exorta, um profeta que toca na ferida. Daí, os discípulos lá em Mateus capítulo 16, compararem Jesus, não eles, propriamente dito, mas toda a comunidade, todo o povo, comparar Jesus a Jeremias, a Elias e a João Batista. Por quê? Qual é a característica desses três profetas? O que chamava mais atenção era que eles eram profetas incisivos, com uma narrativa vigorosa sobre juízo, sobre sentença, sobre julgamento, não sendo conivente com o status quo, mas completamente avesso aos procedimentos da geração na qual eles viveram. Então é exatamente o que Jesus está fazendo aqui agora. E é por isso que a multidão o comparava com Jeremias, Elias e João Batista. E se você olhar com os olhos bons, a multidão não estava errada, estava completamente certa. Porque Jesus também não estava conivente com aquele momento, com aquela circunstância, com aquele contexto de vida. Mas aí Jesus volta aos holofotes, volta as suas lentes para aqueles que eu já falei para você que poderiam fazer a diferença. Não eram nem os sacerdotes, porque estavam completamente, por uma série de razões, estavam politicamente completamente comprometidos e contaminados. Então eram os fariseus e os escribas, por defenderem a palavra de Deus, por terem todo o Antigo Testamento, leis e profetas, como pauta de vida, ou pelo menos deveria ser uma pauta de vida. Era para os outros, mas não para eles, né? Daí o Senhor Jesus falar por várias vezes que eles eram hipócritas e pontuarem a vida deles como hipocrisia, né? Porque eram máscaras. Eles dariam uma boa
uma boa encenação, um bom filme, um bom teatro, mas não eram de fato pessoas confiáveis no sentido bíblico da palavra. Então, quando Jesus coloca essa situação e os chama de hipócritas, claro que aí, lógico, a irritação ela vem ao último nível, que eles queriam matar Jesus a todo custo e o mais rápido, o mais brevemente possível. Porque Jesus, ele está aqui olhando, e eu pego aqui o versículo 25, se não der para falar a última parte, o último bloco de Mateus 23, a gente deixa para amanhã. Mas ele pega o último versículo, e eu vou pegar como último versículo, ainda dessa linha de raciocínio, o versículo 25 que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então nós todos que lavamos louça, todo mundo sabe que não adianta lavar só por fora. Se você lavar por fora, nem sempre você vai conseguir que dentro do copo fique limpo. Mas se você lavar por dentro, com certeza, só de lavar por dentro, só de passar a mão ensaboada, quer queiramos ou não, né? Isso que estará fazendo por dentro vai transbordar por fora e automaticamente, quase que naturalmente, por fora será limpo. Então o que Jesus está falando é que nós, servos do Senhor, precisamos prestar atenção. Aí você vai falar, não, mas Jesus está falando para os fariseus e para os escribas. E quantas vezes nós não somos fariseus e escribas? Escribas por quê? Porque de alguma maneira nós conhecemos a palavra. Fariseus por quê? Porque de alguma maneira também nós interpretamos as palavras do Senhor. De alguma maneira, nós queremos até falar que o Senhor Jesus pensa isso ou pensa aquilo. Então, de alguma maneira, nós também, no nosso cotidiano, somos fariseus e escribas. Então não adianta eu também ficar olhando lá para fora, lá para esse povo, ou para aqueles que estão ao meu redor, e achar que eu não tenho alguns defeitos, eu diria, como dizem por aí, defeitos de fabricação. Lembre-se que o nosso gabarito se chama Adão e Eva, né? Então, e claro que nós queremos viver conforme o nosso gabarito chamado Jesus, que é o segundo Adão. Mas para isso precisa ter ter um processo. Eu preciso desejar todos os dias. Então é claro que é uma luta interna. Porque quantos de nós não somos como Paulo? O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Como ele também diz, eu esbofeteio a minha carne todos os dias, para não ser pego exatamente naquilo que eu condeno. Então isso mostra para nós que nós todos somos passíveis. Como alguém já disse, nós temos uma esquizofrenia, né? Todos nós temos uma certa esquizofrenia. Um lado é totalmente piedoso, amoroso, eu poderia até dizer, é totalmente santo. Outro lado é completamente perverso, completamente maldito, maldoso. Então nós precisamos trabalhar isso, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, de alguma maneira, está nos alertando. É por isso que eu sempre falo, e a gente estava conversando esses dias, eu também falava com a pastora Mara na terça-feira, que nós temos que ter esse cuidado para sermos a expressão máxima do pastor do Salmo 23, chamado Jesus Cristo. E para isso,
precisamos com ele pensar muito a respeito, de maneira detalhada, principalmente, em primeiríssimo lugar, sobre a nossa própria vida. Para que nós, sem querer, não nos tornemos aquilo que nós vemos a todo momento, no norte, no sul, no leste, no oeste, esse tipo de situação. Pessoas que começaram até sinceras, foram sinceramente dirigidas pelo Espírito Santo. Ninguém fala ao contrário. As principais igrejas conhecidas no mundo inteiro, as históricas, as pentecostais, as neopentecostais, as tradicionais, as comunidades, isso com certeza. Só que no decorrer, é como se fosse um cancro, né? Um câncer. E de repente, quando a pessoa se enxerga, na verdade ela não se enxerga mais. Ela fica cegada no entendimento a respeito dessas verdades espirituais. Como o Senhor Jesus chamou várias vezes, eu li aqui com você, pelo menos umas 4 vezes, cegos, que dirigem cegos, é cego dirigindo cego, hipócrita. Por quê? Porque com o tempo perdeu de vista aquilo que realmente os fundamentou no passado. Então, quando o Senhor Jesus fala lá na igreja de Éfeso, né? Volta ao primeiro amor, Jesus está falando em outras palavras, olha para aquilo o sentimento que você começou, olha para a disposição que você tinha, para o vigor, para a vitalidade, para a alegria, e volta ao mesmo sentimento, não às práticas em si, né? Porque tem coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, que no movimento da Trindade, talvez algumas práticas não sejam necessárias mais, porque também você vê pessoas saudosistas que querem fazer só aquilo que faziam há 30 anos atrás. Talvez não seja isso que Deus quer agora, nesse momento. Alguns dizem, né, que precisa entender a estação que nós estamos hoje. Qual é a estação espiritual? E claro que isso é somente na plenitude, na presença e na direção do Espírito Santo. Mas que acontece, acontece. Então, o que você via lá eram pessoas saudosistas que queriam a todo custo viver as promessas do Senhor, mas sem se comprometerem com as tais promessas. Sem se verem subjugados ou subservientes as mesmas promessas, no sentimento, na postura, nos pensamentos, no discurso, e achavam que apenas práticas nuas e cruas, por si só, práticas, né, reproduzindo ou produzindo outras práticas, seria suficiente, que é o que acontece hoje. Para quem, como eu, que já viveu os bastidores, sabe que é uma engrenagem até bonita de se ver. Mas as pessoas criam, eu chamo isso de bioma, né, um bioma igrejeiro, um bioma que não é, na maioria das vezes, nem espiritual, mas é um bioma de práticas. Então, o que é um bioma? O bioma é uma partícula de um ecossistema, né? Então, esse bioma, por exemplo, você pode criar num aquário, né? Um aquário com as devidas proporções, conforme cada espécie, conforme tudo aquilo que a pessoa quer, e ela catalogar o que ela precisa para colocar naquele aquário. Então, ela vai pôr um pouquinho de água do mar, depois ela vai colocar um pouquinho de areia da praia, depois ela vai colocar algumas espécies de corais, e ela vai criando o bioma, nunca o peixe vem por último. E aí ela coloca e ela vai criando, né, um bioma pequeno ali, bem laboratorial, bem pequeno. E aquilo com o tempo vai se retroalimentando.
daqui a alguns, sei lá, algumas semanas ou alguns meses, aquele bioma está completamente vivo e todo ele trabalhado para que crie um ambiente, para que depois, lá no final, você possa colocar os peixinhos, dependendo da espécie, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade, tudo certinho, para que aqueles peixinhos se encontrem assim num viveiro, mas é um viveiro, mas é uma gaiola do mesmo jeito. E aquele viveiro, ele não pode sair daquilo. Se o peixinho pular fora, ele morreu. Então, é e não é ao mesmo tempo. Então, essas igrejas criam esse ambiente e ficam se retroalimentando. Ali você tem o chefe, ali você tem subalternos, ali você tem regras, né? Se você fugir à regra, você é punido, e assim vai. E vai criando aquilo. Só que, saindo daquele aquário, tem um mundo, tem um contexto, tem uma família, tem casamento, tem filhos, tem problemas, tem dificuldades, tem desemprego, tem uma série de coisas que a impressão que dá é que quem está naquele lugar não vive isso. E eles ficam cegos, e eles ficam com a visão nebulosa, e aquilo vai se... Isso não é reino dos céus. Infelizmente, poderia ser, mas não é. Porque o reino dos céus é muito além disso. O verdadeiro grande templo é o mundo. Aí você fala, nossa, o templo, o mundo, mas o mundo é pecaminoso. Ué, e o templo é o quê? Ou vai dizer para mim que lá no templo é tudo perfeito? Quando eu falo templo, eu não estou falando de ninguém especificamente, tá? Não estou falando nem do ministério, nada. Eu estou falando de templo porque Jesus também entrou no templo e percebeu que Deus, o Pai, não estava naquele templo. Estavam todos ali, menos o Pai, né? E as pessoas não viam a hora de Jesus ir embora do templo, porque Jesus estava atrapalhando o templo. Então esses lugares, nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo estão presentes, porque criaram o bioma e se esqueceram de colocar a Trindade lá dentro. É claro que a Trindade também, lógico, não vai entrar numa caixinha achando que, né, alguém pode mandar na Trindade. Hoje é o dia disso, amanhã é o dia daquilo, venha porque fulano de tal vai estar, e o Espírito Santo estará presente e tal. Então existe até uma petulância, uma soberba bem intencionada, mas é uma soberba, não deixa de ser uma soberba. Então são coisas práticas que Jesus está infringindo, rompendo, violentando completamente, aprofundadamente através do seu discurso. Olha, vamos, né? É como se fosse alguém lá com martelo, naquele aquário, preso na parede, e batesse com o martelo e falasse assim, olha, liberta todo mundo, que é exatamente o que Jesus faz quando ele derruba as mesas e solta os animais lá no templo, e as mesas de câmbio, né, e os cambistas são colocados para fora. Exatamente é esse aquário religioso, que sem querer, talvez, creio eu, porque eu vi, como eu já falei, eu já vivi nos bastidores e sei como é que é. Alguns fazem de uma maneira até sincera, talvez não, até, vamos dizer assim, como quem achando que está fazendo para o Senhor. Mas nem sempre estão fazendo para o Senhor. E outros agem por dolo mesmo, com objetivos escusos, com projetos escusos, como era na época dos sacerdotes aqui. Que eles queriam era fazer negócio, eles queriam era vender os animais, eles queriam fazer a troca das moedas pela moeda do templo, que era a inflação era muito grande, a desvalorização das outras moedas, né, principalmente as romanas, era muito grande. Era
era uma inflação, era uma depreciação da moeda de fora muito grande, mas ele só aceitava a moeda do templo e a pessoa ficava esnucada. Então ela tinha que trocar. Então era muito grande isso. E Jesus, ele traz uma palavra exatamente de juízo. E isso desemboca naquilo que a gente vai conversar amanhã sobre Jerusalém. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E eu vejo aqui aquilo que eu sempre falo para você. É John Stott que escreveu um livro, e ele diz assim nesse livro: uma mente bíblica, né, não é pura e simplesmente alguém que tem versículos decorados. Mas uma mente bíblica é muito além disso. E para nós entendermos certas frases, certas palavras do Senhor Jesus, nós temos que ter uma mente bíblica. Porque senão, essas palavras, elas começam a ter o tom do sentimento da pessoa que está falando. Claro, é impossível não colocar o sentimento, com certeza. Mas precisa tomar cuidado, né? Porque Jesus aqui, ele está falando, não porque já está sentenciando, mas ele está falando profeticamente. E o que é falar profeticamente? É apontar o problema, tornar visível aquilo que estava encoberto e, ao mesmo tempo, criar um ambiente para que a pessoa se arrependa. Então não é pai bola, agora aqui tem juízo, a partir de hoje vocês estão no inferno. Que é o que se entende quando as pessoas ministram a respeito, uma boa parte delas. Então o que Jesus está fazendo aqui é um alerta, é um aviso. Para quem? Para mim e para você. Primeiro, para nós enxergarmos a quantas andam a nossa relação pessoal com Deus. Se nós estamos encontrando um caminho de arrependimento. Lembra-se do que eu falei ontem sobre Ezequias, lá no livro de Isaías 38? Que também fala em crônicas, que também fala em reis, mas ali eu li com você Isaías, quando Deus falou: vi o teu choro, eu ouvi a tua oração, eu estou indo em teu socorro. Então é exatamente essa relação que faz total diferença. Em segundo lugar, estarmos... Bom dia, Soraya, paz do Senhor, Deus abençoe você. A Bárbara, puxa vida, Bárbara bonitona, bonita, filha maravilhosa, mãe orgulhosa de tudo, mãe coruja. Então, é exatamente essa condição espiritual. Por quê? Porque é essa condição que fará total diferença, né? Filtrando a todo momento. É como se fosse aquela água que vem da rua e passa pela caixa e passa pelo filtro para que aquela água, né, seja bebível, potável e as impurezas fiquem pela beira do caminho. Então essa água eu preciso beber todos os dias. A Bíblia chama a água assim de água viva, ou seja, água potável, água em movimento. Por quê? Porque é assim que a minha vida precisa ser. Então eu preciso todos os dias, né, colocar nas minhas veias esse sangue purificador do Cristo, de Jesus Cristo, meu Salvador, para que esse sangue possa depurar, purificar todo o meu corpo, todo o meu organismo espiritual, emocional, mental, psicológico, para que eu não me pegue sem querer até. Naturalmente falando, não me pegue como os fariseus e como os escribas. E ao mesmo tempo, preciso olhar para trás, não de maneira saudosista, emocional, mas eu preciso olhar para trás para que realmente tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor e aquilo que aconteceu na minha vida no passado não venha novamente, né, acontecer, mas que eu crie
antídotos espirituais, e só o Espírito Santo pode fazer, para trabalhar plenamente isso, para que nós sejamos agora instrumentos de Deus na vida de muitos que estão à beira do caminho, exatamente por causa disso. Porque essas pessoas foram atropeladas, essas pessoas foram rejeitadas, essas pessoas foram tratadas com menos-valia, como se Jesus estivesse olhando essas pessoas de uma maneira mais perecível, mais depreciada, mais banalizada. E o nosso Senhor Jesus, nenhum momento está olhando assim, até porque ele olha para nós. Quem somos nós para falarmos que somos diferentes? Então é exatamente essa consciência. É aquilo que eu sempre falo. A única diferença dos malvados lá de fora para os malvados aqui de dentro é que os malvados aqui de dentro têm a consciência, têm um espaço para poder pensar. É a única diferença. Somos tão malvados quanto os lá de fora. Quando eu falo malvados, também nós somos tão malvados como todos os outros que nós, às vezes, por muitas vezes, nos pegamos recriminando. Então, para que nós sejamos malvados conscientes e ao menos, pelo menos, totalmente controláveis, domáveis, nós temos que ter a intervenção desse agente externo. Quem é? O Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Glória a Deus! Mais uma vez estamos na presença do Senhor e vamos orar, clamar, engrandecer o nome do Senhor, porque a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Eu também vou colocar aqui os meus pedidos de oração. Meu não, meus e de todo mundo, né? Hoje as minhas filhas ontem me pegaram no pé e falaram: pai, nós vamos começar no jejum. Eu falei: ah é? Então tá bom. Vamos começar um novo jejum então, né? E aí elas falaram: vamos fazer a partir de amanhã, que é hoje, né? Vamos fazer de 70 dias. Eu falei: glória a Deus. E pelo quê? Aí elas falaram um monte de coisa. Falaram: pai, agora coloca os teus pedidos de oração para nós orarmos todos os dias. Então, é isso. É esse movimento espiritual que nós temos que ter sempre. Uma capacidade de entendermos o ambiente espiritual, estarmos proativos, como? Na presença do Senhor, orando, clamando, sendo visitados e ao mesmo tempo sendo exortados para vivermos aquilo que é bom, perfeito e agradável. É o equilíbrio de Deus, é a vontade do Senhor. Amém? Agora vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus, orando pelo Vitor, Silene, vida profissional, financeira, ministerial, também por essa situação da ação, né, Vitor? Que você está sofrendo. O Vitor na verdade bateram no carro do Vitor e a pessoa que bateu no carro do Vitor está contra ele, né? Ao contrário, né? Essa é a lei brasileira. Então nós temos que orar. Rogério, Cíntia, Dona Ana Maria, Ema, familiares, também o imóvel lá em Rude Ramos, Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago, toda a família, os negócios, a vida espiritual, Solange, Belinha, Murilo, Roberta, Pérola, Dominique, Lucas, Vanus, Eduardo, Enzo, Maria Eduarda, questão financeira, profissional, vida, saúde e também a cirurgia da Solange, Júlia, Renan, Adivaldo, Mário, Paulo, Eric, Gabriel, pastor Douglas, Angélica, Cris, gerente, e também a família da Cris, que está com a loja lá na Avenida Cursino, e também toda a família, Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana e Abraão, Irene Curtelli, Janaína, Nair Salles, Odair, Clarissa, pela situação da Covid, também o Luiz Felipe, né, que nós estamos orando, sua mãe Margarete, seu filho Noah, seu filho Daniel, também a sua esposa Dani, a situação de Covid, e que a família está orando para que nenhum deles pegue Covid, mas também o sobrinho da pastora Mara, também estamos orando, clamando a presença, o poder, o mover, que haja realmente a intervenção de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós nos apresentamos diante do teu altar, da tua presença, do teu poder. Derrama-te com a tua glória, derrama-te com a tua graça. Visita-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, exatamente para que nós sejamos depurados, purificados, santificados no Senhor. Por isso, ó Senhor, nós nos derramamos
ó Deus, em humilhação. Nós nos derramamos totalmente rendidos, desarmados, reconhecendo nossas falhas, nossas fragilidades, nossas fraquezas e ao mesmo tempo, ó Deus, desesperadamente necessitados da tua intervenção na nossa vida, para que nós possamos viver exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável, a tua vontade, uma plenitude de vida, assim como o Senhor Jesus, ó Deus, nos mostra. Nós queremos também viver dessa maneira, reverberando a tua glória, refletindo o teu poder, a tua unção, o teu mover, mas principalmente o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Derrama-te, ó Deus, perdoa-nos nos nossos pecados, na nossa transgressão, todas as vezes que fomos fariseus, escribas. Ó Deus, até a intenção era boa, mas nós pecamos e nós queremos nos derramar, confessando o nosso pecado, confessando a nossa transgressão. Age, Espírito Santo, sobre através de nós, principalmente no nosso interior, nos exortando, consolando e também, ó Deus, nos edificando, em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre o Brasil, derrama-te sobre todos os nossos queridos brasileiros que estão passando por esse momento, nós todos que estamos passando ou que já passamos por esse momento de Covid-19, tem misericórdia, os nossos queridos, visita, cura, restaura, traz da tua imunidade, da tua resistência orgânica, ó Deus, toda a comorbidade nós colocamos diante do teu altar, visita pâncreas, fígado, rins, coração, artérias, veias, ó Deus, articulações, corpo, vias aéreas, vias respiratórias, tireoide, Senhor, olhos, ouvidos, mente, vem com a tua cura, vem com a tua saúde, liberta-nos, cura-nos e nós viveremos sempre aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país e sobre as nossas vidas também, os nossos queridos filhos, netos, sobrinhos, ó Deus, tios, avós, filhos, marido, esposa, paz. Derrama-te, ó Deus, vem com a tua graça, derrama-te com a tua cura, ressuscita, toca, visita, restaura, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida, porque você carrega o amor de Deus, e agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um dia maravilhoso, uma sexta-feira inesquecível, e até amanhã. Amanhã às 10 horas, sábado, nós estaremos aqui de volta. Um beijo para você, fique com Deus, que tudo que você fizer, você possa prosperar, ser bem-sucedido, porque o Senhor está na tua vida em nome de Jesus. Amém? Um beijo, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau, tchau. Beijo para vocês.